Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar aí mais uma escola bíblica dominical. Vamos finalizar hoje o capítulo 9 de Neemias, né? Semana passada nós vimos até o versículo 15. Hoje nós vamos ver do 16 em diante, né? Até o 38 aí, no caso. Nosso 17º estudo já, né? Do livro de Neemias. Estamos chegando aí já ao final. Temos 13 capítulos, né? Vai ficar faltando 4 capítulos para nós terminarmos o livro. Certo? Bom, como nós estamos vendo aí nesse capítulo, nós percebemos que é um momento, é um período em que o povo está fazendo uma grande oração aí, né? De arrependimento, de confissão de pecados, de exaltação, de adoração ao Senhor também, né? E a oração, então, aí feita pelos levitas nesse capítulo, ela é praticamente um resumo da história do povo de Israel, desde a sua origem, né, com a eleição ali de Abraão, até a restauração dos muros de Jerusalém, agora aqui. E também, como nós já falamos, é um ato de louvor, um ato de adoração pela glória, pela majestade de Deus, né, pela graça de Deus sobre a vida deles, assim como também uma confissão pela ingratidão da humanidade. E é importante a gente destacar aqui que o fato deles se colocarem diante de Deus em oração aqui acontece pelo entendimento que eles tiveram da leitura da lei, né, que nós vimos no capítulo passado, né? A exposição, a aplicação da palavra de Deus que aconteceu ali durante 21 dias, durante a festa que eles estavam ali participando, né, na festa dos tabernáculos. Essa leitura, esse entendimento daquilo que eles aprenderam, através da meditação da palavra, através da explicação da lei, fez com que eles entendessem, né, a situação em que eles se encontravam, e a partir disso, então, se arrependessem dos seus pecados. Então, o povo foi tocado por aquilo que a história deles mesmos tinha para ensinar a eles, né? E quem não aprende com a história, irmãos, está fadado a repetir os mesmos erros no presente e no futuro. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, Paulo dizendo aqui aos Coríntios, né, sobre toda uma circunstância, sobre toda uma situação que tinha para ensiná-los. E essas coisas estavam registradas, essas coisas foram escritas para servir de exemplo para nós, que somos aqueles que estamos vendo o fim dos tempos chegar. Então, baseado nisso, baseado nesse fato, nessa certeza que nós temos hoje, de que o final dos tempos está chegando, nós temos toda uma escritura à nossa disposição para que nós possamos nos basear, para que nós possamos nos basear na história do nosso povo, né, na história do cristianismo, na história de tudo aquilo que Deus fez na vida do seu povo, para que nós pudéssemos colocar em prática nas nossas vidas hoje também, certo? Então, nós vamos. Eu me baseei aqui para o estudo no comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu achei interessante ali porque ele divide essa segunda parte do capítulo 9 em 3 partes, né? A primeira parte ele vai falar sobre a bondade de Deus e a ingratidão do povo. A segunda parte, a disciplina de Deus e a inconstância do povo. E a terceira parte, a justiça de Deus e o clamor do povo por misericórdia, certo? Então perceba que é uma sequência de ações, né? Deus está demonstrando sua bondade e o povo demonstrando a sua ingratidão. Aí Deus vem com a disciplina por causa da inconstância do povo. E no final Deus aplica a sua justiça e o povo clama por misericórdia. Então eles tiveram desde o início ali a oportunidade, a chance de responder da maneira correta, diante da bondade de Deus, mas eles foram ingratos, né, diante de toda essa bondade.
Então, nós vamos começar falando sobre a bondade de Deus e a ingratidão do povo, né, que vai estar baseada aí dos versículos 16 até o 25. Então, com respeito à bondade de Deus, Neemias ele nos ensina algumas lições. A primeira delas é que o cuidado de Deus é baseado em Deus e não em quem nós somos. O versículo 17 diz assim: recusaram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos na sua rebelião, escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os abandonaste. Então, algo que precisa estar claro, irmãos, nas nossas mentes, né, e nos nossos corações, é que se Deus fosse nos tratar como nós realmente merecemos, nós já estaríamos condenados ao inferno nesse exato momento. Porque é isso que o homem merece, né? Ele não é digno da bondade de Deus, justamente pela sua forma de viver, pela forma que nós vivemos, pelo pecado que habita em nós. Como a Bíblia muito bem nos ensina, a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, e não o quanto nós merecemos. É o que diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, se existe razão para nós sermos poupados, pode ser porque Deus é perdoador, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se, e Ele é grandioso, né, em sua bondade. E Deus demonstrou o seu amor e a sua misericórdia pelo povo, mesmo com eles sequer fazendo questão de ouvi-lo, né? Ou seja, não era apenas o fato do povo estar fazendo justiça ou sendo bom o suficiente para alcançar merecimento. Pelo contrário, o povo ele sequer ouvia o Senhor. E mesmo assim, ele continuava a exercer misericórdia sobre eles, né? Então veja como, mesmo diante de toda a podridão humana, mesmo diante de toda a ingratidão do homem, Deus permanece sendo quem Ele é, né? E isso, nas nossas vidas, irmãos, como nós somos, ou devemos ser, né, imitadores de Deus, imitadores de Cristo, quantas vezes nós nos pegamos em circunstâncias onde nós vemos as pessoas agindo mal conosco, né, não sendo tão legais assim, e talvez a gente queira responder da mesma forma. Mas aquilo que nós somos não depende daquilo que o outro é. Nós somos o que somos, assim como Deus é o que é. E Deus não depende da nossa resposta, Deus não depende da nossa fidelidade para com Ele continuar sendo fiel, para Ele continuar sendo justo, para Ele continuar sendo bondoso, amoroso. Ele não depende disso, Ele não depende de nós. Uma segunda questão é que a direção de Deus na vida do seu povo é fruto também da sua misericórdia. Olha o que diz o versículo 19. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Então, o povo foi rebelde, né, durante todo o tempo deles ali na peregrinação no deserto. Eles murmuraram, eles blasfemaram, eles construíram ídolos para si, para adorarem, para entregar, para se entregar, né, a todo tipo de devassidão. E é justamente por causa disso que nós percebemos a misericórdia do Senhor trabalhando de forma incansável. Mesmo com o povo agindo daquela forma, a coluna da nuvem, né, de nuvem e de fogo, nunca deixou de estar presente para proteger e para guiar aquele povo. Então entenda que não é o simples fato de Deus não os destruir. Não é só isso. Só, né? Além de cuidar
e de os manter vivos para alcançarem as bênçãos, né, e estarem na terra prometida, Deus ainda guia o povo. Ele ainda dá direção ao povo. Ele não está apenas poupando a vida deles, ele está guiando o povo para que eles chegassem no lugar onde eles precisavam chegar. E é importante nós pensarmos nisso também, porque nos revela que muitas das vezes Deus disciplinou o seu povo, mas jamais abandonou o seu povo. Ele jamais deixou de estar presente, guiando cada passo do seu povo. A disciplina, irmãos, é um dos maiores atos de amor que alguém pode receber e dar também. É muito melhor ser disciplinado como um filho amado, né, do que viver de maneira desregrada, sem disciplina, como um bastardo. Nós somos filhos de Deus, e quando Ele nos disciplina, quando Ele aplica da sua justiça sobre nós, é porque Ele nos ama, e porque Ele quer nos ensinar algo. Deus, Ele não desiste do seu povo, irmãos. Ele não abre mão do direito de ter esse povo para si. E é por isso que Ele disciplina, por isso que Ele nos ensina. Amém? Em terceiro lugar, a bondade de Deus se revela na provisão espiritual. Olha o que diz o versículo 20. Eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer. E lhes deste água quando tiveram sede. Deus deu ao povo aqui o seu espírito para trazer ensinamento. A primeira parte do versículo 20 diz. Ou seja, Deus deu a si mesmo ao povo. Ele se entregou ao povo. Ele mesmo foi responsável por todo ensinamento. Ele não deixou o seu povo na ignorância. Ele não permitiu que eles continuassem a trilhar um caminho de trevas. O sustento de Deus ao povo aqui revela que Ele sempre coloca diante de nós as suas mais finas iguarias. O alimento espiritual que nós temos aqui através da palavra é o grande alimento que nós podemos ter para a nossa vida, né? É um banquete farto que está à nossa disposição diariamente. Pode ser repetitivo, irmãos, pode ser cansativo, né? Mas não tem como nós pensarmos em vida cristã e nós não repetimos que a palavra de Deus é aquilo que sustenta as nossas vidas, é aquilo que nos mantém de pé. Tudo que nós precisamos para estarmos vivos na fé, nós só podemos encontrar na palavra. E o melhor é que isso está à nossa disposição, né? Nós podemos nos alimentar, nós podemos mergulhar no conhecimento dessa palavra constantemente, diariamente, de maneira fácil, de maneira prática, de maneira acessível, né? Nós temos na palma da nossa mão essa possibilidade todos os dias. Por quê? Porque Deus é quem nos dá. Ele quem envia o seu Espírito, como diz aqui o versículo 20. Ele concedeu o teu bom Espírito para os ensinar. E Ele continua fazendo isso, irmãos, conosco ainda hoje. Um quarto ponto é que a bondade de Deus se revela também na provisão material. Versículo 21. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Irmãos, isso aqui é loucura. Isso aqui é absurdo demais. Durante 40... Imagina só, você, com as suas roupas. Imagina se uma roupa tua durar 40 anos. Não se envelhecer. Você caminhar por um longo caminho durante 40 anos. E os seus pés não se cansarem, não incharem, não se fadigarem. É Deus, irmãos. Deus sustentando fisicamente, materialmente, aquele povo. E esse Deus continua fazendo o mesmo nos dias de hoje, conosco. Deus deu maná, Deus deu água, Deus deu roupas, Deus deu calçados. Tudo isso durante 40 anos. 40 anos. Nada lhes faltou, exceto gratidão. Porque mesmo diante de tudo isso, mesmo diante deles estarem ali 40 anos, trilhando um caminho, sendo sustentados por Deus, fisicamente, espiritualmente, materialmente,
eles ainda eram ingratos. Eles não entendiam que Deus era a fonte de todo o bem, que tudo que eles tinham de bom em suas vidas e nas suas personalidades, era Deus quem dava, e não eles mesmos que produziam. Nós temos que entender que a vida que nós temos é de Deus, a família que nós temos é de Deus, a casa que nós moramos, o carro que nós dirigimos, o dinheiro que nós temos guardado, que nós guardamos, é de Deus. Tudo isso é de Deus. Não há absolutamente nada no universo sobre o qual Deus não possa reivindicar o direito de dono. Tudo pertence a Ele, inclusive as nossas vidas. É tudo dele. E é justamente por isso que nós podemos ter convicção de que Ele trará o sustento para as nossas vidas. Pelo simples fato de que tudo é dele. Ele é dono de todas as coisas. Foi Ele quem criou. Não apenas isso, é Ele quem sustenta. E é Ele quem nos guia. Então, se tudo é dele, irmãos, nós não precisamos temer. Porque se somos filhos, criaturas dele, Ele não vai permitir que nada nos falte. Em quinto lugar, a bondade de Deus se revela na família. Versículo 23. Multiplicaste os filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Eles tiveram filhos, que saíram do cativeiro e entraram na terra da promessa. Os seus filhos foram libertos e eles foram vitoriosos nas batalhas. Nós sabemos que os filhos, eles são herança do Senhor, Eles são como flechas na mão de um guerreiro. Isso simboliza a bênção de Deus sobre a vida do povo, através da família também. Porque a maior herança que Deus pode nos dar não são de coisas materiais, de bens, mas são os nossos filhos. Essa é a maior herança que o homem pode ter. E isso quer dizer que nós devemos investir mais tempo neles do que na conquista, ou no cuidado com os bens materiais, com aquilo que a vida tem a nos oferecer. Pessoas valem mais do que coisas, irmãos. E é por isso que nós precisamos dar mais importância aos relacionamentos do que às coisas, do que aos afazeres. Em sexto lugar, a bondade de Deus se revela na herança imerecida. Os versículos 22, 24 e 25 diz assim: Também lhes deste reinos e povos cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Versículo 24. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Deus exerceu juízo sobre as nações ímpias que viviam naquela terra e deu essa terra aos filhos de Israel. Eles não conquistaram, não foi uma conquista. Eles receberam a terra por herança, por graça, da mesma maneira como hoje nós herdamos o céu, por herança, por graça. É sempre pela graça, irmãos. A vida eterna não é um troféu que nós conquistamos pelo nosso esforço, pela nossa luta. Não. Tudo provém de Deus. É graça sobre graça. E aí, depois disso, Neemias ele passa da bondade de Deus para a ingratidão do povo. E ele faz isso também em alguns pontos aqui. Primeiro ele destaca a desobediência do povo, que passa por uma desobediência clara à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 16. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus ensinamentos. Imagina só esse povo, que estava desfrutando de
todas essas coisas que nós já citamos aqui. E mesmo assim, se tornaram arrogantes, teimosos e não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor. Diante de todas as bênçãos de Deus, descritas ali nos versículos de 1 a 15 que nós vimos na semana passada, o povo ainda reagiu com soberba. Eles foram arrogantes. Deus deu libertação do cativeiro ao povo, livrou eles dos inimigos, deu direção no deserto, deu alimento, manteve as suas vestes intactas, deu direcionamento através da palavra, uma palavra que veio diretamente do céu, mas o povo desprezou a Deus e a sua palavra. Irmãos, talvez a gente hoje, daqui da nossa posição, a gente ache isso muito absurdo, Como que esse povo podia fazer tudo isso? Mas nós também fazemos. Deus continua fazendo e nos dando as mesmas coisas. Cuidando de nós, sustentando a nossa casa, nos dando um trabalho, nos dando família, nos dando bens materiais para nós desfrutarmos, nos sustentando em todas as áreas das nossas vidas, e nós continuamos sendo arrogantes, achando que já sabemos muito, e desprezamos a palavra do Senhor. Desprezamos os seus mandamentos. É o que nós fazemos. Nós fazemos isso quando pecamos. Nós fazemos isso quando nós trocamos a vida com Deus para satisfazer os nossos prazeres. Nós continuamos fazendo isso. Um segundo ponto, a desobediência do povo passa também pelo esquecimento dos milagres de Deus. Como nós falamos um pouco na semana passada, Como nós já vimos aí no versículo 17 também, o povo respondeu aos grandes milagres de Deus com descaso. Não reconhecer os milagres de Deus em nossa vida é algo que se configura como um grande pecado. Como diz o versículo 21, que nós já lemos também, nada faltou para o povo. Porém, isso não era o suficiente ainda, Eles ainda não eram gratos em seu modo de viver. Assim como nós, que temos em nossa disposição aqui tanta coisa que Deus já fez. Nós mesmos já experimentamos de tantas coisas, sem merecermos. Mas nós continuamos agindo como se Deus ainda estivesse devendo algo a nós. E quando as coisas não acontecem da forma como nós achamos que deve acontecer, nós ficamos chateados, magoados com Deus, frustrados com Deus. Quando na verdade nós deveríamos ser gratos por tudo aquilo que Ele já nos deu, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. A desobediência do povo também passa pela saudade do passado, de escravidão. No versículo 17 nós ainda vemos que o povo se cansou, O povo se cansou de ser um povo santo. Eles se rebelaram, eles buscaram para si um líder falso. Eles criaram um líder. Para quê? Para que eles fossem conduzidos novamente à terra da escravidão. Ainda que não fisicamente, mas em seus corações, eles voltaram para o Egito. Isso é um alerta para nós, para muitos de nós, que estamos na igreja, mas com nossos corações no mundo, na vida de pecado, que um dia nós tivemos. Na teoria, nós deixamos esses pecados para trás, mas os nossos corações ainda sentem saudade desses pecados, sentem vontade de voltar a viver da maneira como nós vivíamos. E por último, a desobediência do povo também passa pela apostasia da adoração. O versículo 18 diz assim: nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Eles trocaram Deus por um ídolo feito pelas suas próprias mãos. A idolatria, irmãos, é um pecado que ofende a espiritualidade e a santidade de Deus. A idolatria, ela despreza a Deus. E ela afronta a natureza de Deus. Ela torna as pessoas teimosas na terra. E por isso, impede que elas entrem no céu.
E a idolatria não é apenas essa idolatria de um Deus criado por mãos de homens. Idolatria é tudo aquilo que tira o espaço de Deus nas nossas vidas. Pode ser o nosso celular, pode ser o nosso trabalho, pode ser os nossos filhos, os nossos cônjuges. Irmãos, tudo aquilo que tira o espaço de Deus, a centralidade de Deus nas nossas vidas, é uma idolatria. O filme que nós gostamos de assistir, a série que nós gostamos de assistir, que nós passamos 4, 5 horas assistindo, sem dar a mínima atenção para Deus, para a palavra do Senhor, isso tudo se torna uma idolatria. E isso tudo nos afasta dos caminhos do Senhor, nos leva para longe dele. E nós podemos até nos enganar, vivendo uma vida de igreja, participando de cultos, de reuniões, mas se nós não tivermos uma vida sendo vivida constantemente na presença do Senhor, nós estamos trocando, aquilo que era para ser de Deus e estamos substituindo isso por aquilo que nós gostamos de fazer, por aquilo que nos alimenta fisicamente, aquilo que nos satisfaz. A segunda parte, então, dos versículos 26 até o 31, fala sobre a disciplina de Deus e a inconstância do povo. E para tratar da inconstância do povo, Neemias também aborda 2 aspectos aqui importantes. O primeiro é que a inconstância do povo se dá pela sua rejeição a Deus e a mensagem que vem dele. Olha o que diz o versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Quando o homem rejeita a palavra de Deus e aqueles que estão empenhados para trazer essa palavra, ele está rejeitando o próprio Deus. Tá? O texto diz que eles se revoltaram contra Deus, viraram as costas para a lei e mataram os profetas. Nós temos como exemplo disso Isaías, que foi cerrado ao meio. Ou Jeremias, que foi preso e jogado numa cova. Hoje, irmãos, é lógico que talvez nós não, na nossa realidade aqui, nós não vemos essas coisas tão desastrosas acontecer dessa maneira, Não para nós, No Oriente Médio isso ainda acontece, Mas hoje muitos rejeitam a palavra de Deus e os servos do Senhor enviados para pregar essa palavra, negando a veracidade das Escrituras, negando que a Bíblia seja real, seja para os nossos dias, seja atual, transformando essa mensagem, adaptando essa mensagem para a nossa realidade, deixando de viver em concordância com aquilo que ela ensina. Espiritualmente, isso é matar os profetas do Senhor. Espiritualmente, isso é negar a palavra de Deus. Trocar os momentos de vida com Deus por aquilo que satisfaz o nosso ego, os nossos desejos, é também negar a veracidade do Evangelho. Porque à medida que a Bíblia nos ensina que a palavra é o nosso sustento, que ela é tudo que nós precisamos, que mais vale estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar, e nós não obedecemos, então nós rejeitamos essa palavra. Nós vivemos como se ela fosse mentirosa. Nós vivemos como se não fosse verdade aquilo. Porque quem de nós, em sã consciência, sabendo que algo é verdade, vai viver deliberadamente algo que é mentira? Em sã consciência ninguém faz isso. Se eu sei que algo é bom, é justo, é verdadeiro, eu vou fazer isso, porque isso é bom, justo e verdadeiro. Se ao mesmo tempo eu sei que algo não é bom, justo e nem verdadeiro, em sã consciência eu não vou fazer. E quando nós deixamos de viver a palavra de Deus, nós estamos fazendo isso. Nós estamos negando a veracidade das Escrituras, matando os profetas enviados pelo Senhor. E um segundo ponto é que a inconstância do povo revela-se por meio da volta interesseira do povo para Deus. Olha o que diz os versículos 27 e 28.
Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus. E segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. O povo, assim, né? A gente vê que é um povo que, no português, claro, não tinha vergonha na cara, né? Porque quando estava tudo ruim, tudo dando errado, eles corriam desesperadamente para Deus, pedindo perdão. E Deus, misericordioso, os abençoava. E aí, quando estava tudo bem, eles voltavam a viver a podridão que eles estavam acostumados a viver. Então, o que isso nos mostra é que o povo não queria se livrar dos pecados. Eles queriam se livrar das consequências dos pecados. Ou seja, eles não estavam buscando a Deus com o objetivo verdadeiro de serem obedientes, de glorificarem ao Senhor no seu modo de viver. Eles buscavam a Deus somente porque eles queriam se livrar das aflições. Para eles, Deus era apenas um instrumento para satisfazer as suas vontades. Só que diante desse comportamento, Neemias também fala como se dava a disciplina de Deus sobre eles. No versículo 30, diz assim: no entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Ok, Deus é misericordioso, bondoso, mas Ele é justo. E já que eles queriam viver daquela forma, eles estavam sendo entregues nas mãos dos inimigos. Quem não escuta e não atende fielmente à voz do amor de Deus, experimenta a vara da disciplina. Ou nós somos guiados pela palavra, ou pela vara da correção. Por causa da sua postura diante de Deus, Israel foi entregue nas mãos da Síria e Judá nas mãos da Babilônia. Foi Deus quem os entregou. Eles foram derrotados pelos seus pecados, ou melhor, eles não foram apenas derrotados ali pelos seus pecados e pela força dos inimigos. Eles foram entregues pelas mãos de Deus mesmo aos seus inimigos. Isso vai contra a cultura de cristianismo que nós temos, de pensar que tudo é o diabo. Nem sempre, irmãos. Às vezes é o próprio Deus fazendo mesmo, para nos disciplinar, para provar a nossa fé. Tudo passa pelo aval de Deus. Tudo. Tudo. Nada acontece sem o visto de Deus ali, sem o carimbo de Deus. É Ele quem permite. A disciplina que foi aplicada era um ato de amor da parte de Deus para com o seu povo. Mas por outro lado também, nós vemos que quem se volta para Deus arrependido verdadeiramente dos seus pecados, sempre é perdoado. O versículo 31 diz assim: mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Os levitas, eles disseram que Deus é perdoador, bondoso e tardio em irar-se, certo? Por isso, quando o povo clamava ao Senhor, Ele os ouvia, Ele os perdoava. E além disso, enviava um libertador. Deus, Ele aturou o pecado do seu povo por muito tempo, mas Ele não acabou com eles, pelo contrário. Ele os preservou por causa da sua misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E na terceira parte, então, deste trecho, dos versículos 32 a 38, nós vemos a justiça de Deus e o clamor do povo por misericórdia. Neemias, ele é muito enfático aqui quando ele trata da questão da justiça de Deus.
né? Deus entregou o seu povo, né? O povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. E isso nos revela, né, que o pecado produz escravidão. Onde o pecado reina, a fraqueza e a aflição, irmãos. Agora Neemias ele registra aqui o clamor do povo pela misericórdia de Deus. E ele registra isso de algumas formas, né? Primeiro é pelo reconhecimento que o pecado se estende aos líderes políticos e aos líderes religiosos também. Versículo 34 diz assim: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Neemias ele entendia que todos eram culpados da soberba, todos. Da desobediência, da idolatria, do assassinato, da ingratidão, todos eram culpados. E Neemias não refuga aqui em apontar todos esses culpados. E isso porque Neemias mostra que ele não era um líder que bajulava os grandes nomes. Sejam eles grandes nomes da fé ou grandes nomes da política. Ele cita os reis, os príncipes e os sacerdotes, revelando autoridades políticas, humanas e autoridades espirituais também. Se esses homens fossem corruptos, eles seriam tratados como tal. E como nós vemos com frequência nos nossos dias, né? Homens que se dizem homens de Deus, acobertando pecados, simplesmente porque outras pessoas estão em uma posição mais elevada, simplesmente porque são pessoas de renome na sociedade, são políticos famosos, são grandes líderes, são grandes pastores, e por causa disso é relevado, né, o pecado, é tratado com diferença, né? Neemias não era assim. E se Neemias não era assim, ele nos ensina também a não sermos assim, né? Também Neemias mostra aqui, né, toda essa questão. Ele revela aqui, ele registra o clamor do povo, né, por misericórdia, pelo reconhecimento de uma grande ingratidão. No versículo 35. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram nem se converteram de suas obras más. Deus deu ao povo a terra, né, deu fartura, né, também a eles, mas eles não serviram a Deus e nem se converteram das suas más obras, dos seus maus caminhos. Era um povo extremamente ingrato na sua forma de viver, na sua forma de se comportar, né? E eles expressam isso claramente nas tantas e tantas vezes que eles receberam os milagres de Deus, mas os seus corações se afastavam do Senhor. Eles se entregavam novamente ao pecado. E infelizmente hoje, irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, o conceito de bênção, ele está bastante distorcido no nosso meio, né? Por quê? Muita gente considera como bênção aquilo que é fruto da própria ganância, né? Muitos, inclusive, classificam como bênção, né, as suas ações fraudulentas, as suas ações mentirosas que fizeram ele ganhar algo. Pessoas que agem desonestamente, pessoas que agem com mentira, que agem em pecado, se beneficiam por isso, humanamente falando, obviamente, e depois classificam isso como bênção ainda. Tem gente que consegue comprar carro, consegue comprar casa, ou qualquer outro bem aí, com dinheiro sujo, e depois classifica isso como bênção. É aquela famosa história, né, de que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, né? Então ela acredita tanto que aquilo que ela está fazendo não é ruim, que na cabeça dela deixa de ser mesmo, né? E às vezes, o que nós estamos chamando de bênçãos, o mundo lá fora chama de sorte. Ou de jeitinho brasileiro, né?
Nós só trocamos o nome disso dentro da igreja. A gente tem que tomar cuidado. Como nós podemos conciliar esse conceito de bênção atual, irmãos, com Isaías 53, por exemplo, dizendo que Cristo foi o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens? Ou como que nós podemos conciliar esse conceito de bênção atual com as dores do Getsêmani e do Calvário que Jesus sofreu? Ou com o Deus do apóstolo Paulo, que diz em 2 Coríntios 6,10 que mesmo vivendo como quem não tem nada, em Cristo possuímos tudo. A conta não fecha. A conta não fecha. Esse Deus de bênçãos que é pregado hoje, um Deus que nos dá tudo, não condiz com esse Deus da Bíblia, que era desprezado, rejeitado. O Deus dos apóstolos que abriram mão de tudo para seguir a Cristo, que morreram por essa mensagem, por esse Deus. Nós precisamos nos lembrar também do que diz 1 Pedro, capítulo 4, 12 e 13, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Às vezes, irmãos, desfrutar das bênçãos do Senhor significa participar dos seus sofrimentos. Isso é para nós considerarmos como privilégio sofrer pela mensagem do Evangelho. Esse é o conceito de bênção que nós precisamos ter. Nós vivemos em um mundo caótico. Nós vivemos em um mundo de perseguições, de lutas, de desafios. Mas Deus é quem tem nos sustentado. Deus nos permite viver as nossas vidas para propagar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, que salva, que restaura, que cura, que liberta. Nós somos coparticipantes da expansão do reino e também dos sofrimentos de Cristo. Isso é privilégio. Viver parte daquilo que Cristo sofreu é privilégio para nós, irmãos. É honra para nós. E nós não podemos abrir mão disso. Em terceiro lugar, o reconhecimento de uma servidão destrutiva. Versículos 36 e 37 diz assim: Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. O pecado trouxe escravidão ao povo. Isso afetou a terra, afetou seus corpos, seus bens e todo o fruto do seu trabalho. O destaque que há para isso é que não há possibilidade, irmãos, de prosperidade onde o pecado faz morada. O pecado produz escravidão. Ele coloca aquele que o pratica numa forca e no momento mais oportuno, o suporte dos pés é arrancado fora, né? E a corda aperta. Talvez a gente se deixe levar por aquele pensamento sobre pessoas que vivem suas vidas em pecado constante, que vivem suas vidas de qualquer forma, de qualquer maneira, sem fazer as coisas de maneira correta, de maneira digna, mas mesmo assim prosperam, né? A pessoa parece que faz tudo errado, mas dá tudo certo para ela. Só que esse pensamento, irmãos, é algo que também está influenciado pelo nosso conceito do que de fato são as bênçãos do Senhor. Isso porque geralmente nós só conseguimos associar o que são essas bênçãos baseado nas coisas materiais que nós temos ou conquistamos aqui, neste mundo. Entenda uma coisa, essas pessoas que vivem as suas vidas de forma desordenada, em pecado,
de forma desregrada, fazendo tudo errado, mas mesmo assim conquistam coisas, bens, baseado nesses pecados que cometem, essas pessoas estão cada vez mais distantes da possibilidade de se encontrarem com Cristo e de alcançarem a salvação. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa conquista, quanto mais uma pessoa tem, quanto mais uma pessoa é abençoada por esse conceito de bênção que nós temos, fazendo as coisas que ela está fazendo, mais ela continua fazendo. Porque está dando certo. Porque eu estou conquistando, porque eu estou conseguindo, porque eu estou crescendo, estou prosperando financeiramente, humanamente falando. E aí, essa falsa sensação de estar sendo abençoado faz com que essa pessoa se perca e se afaste cada vez mais do Senhor. Qual a chance, irmãos, qual a possibilidade de uma pessoa que vive sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, e tudo está dando certo para ela, e ela está prosperando, ela está enriquecendo, o trabalho dela está indo de vento em popa? Qual a chance dessa pessoa se prostrar, se humilhar diante do Senhor e falar: Deus, eu não mereço nada, Tu és dono de tudo? Irmãos, é menos de 1%. É menos de 1%. E aí, no final de tudo, que é quando mais nos importa, que é baseados nesse final, que nós estamos vivendo toda a nossa vida aqui neste mundo, no final, essas pessoas, de tudo que conquistaram, todas as coisas que acumularam, acrescentaram em suas vidas, nada poderá livrá-las do inferno. Nada. Às vezes é revoltante para nós. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, eu sou dizimista, eu cumpro com as minhas obrigações, eu sou honesto no meu trabalho, eu faço tudo certinho, eu tenho pavor de fazer as coisas erradas. Mas para mim é sempre tudo tão difícil, tão dificultoso, as coisas parecem que não vão, não engrenam. E fulano, ciclano faz tudo errado e está rico, está ostentando por aí. Mas e no final? Onde nós vamos desfrutar a eternidade? Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que por mais que nós vivamos aqui neste mundo, não se compara com a eternidade. Lembre-se dessa palavra, não se esqueça do significado do que é eternidade. É algo que não tem fim. Por mais que nós vivamos 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos aqui, é pouco se comparado à eternidade. Então, a nossa consciência precisa ser de que mais vale viver 100 anos neste mundo de dificuldades do que viver a eternidade no inferno. Mais vale nós seguirmos os exemplos desses grandes homens da fé, que são os nossos exemplos de vida, que deixaram tudo para viver com Deus, que abandonaram tudo para se entregar para Deus, morreram de formas absurdas, mas alcançaram a vida eterna, do que viver ostentando, tendo, enriquecendo, crescendo humanamente falando e vivendo uma eternidade no inferno. Em quarto lugar, o reconhecimento da necessidade de um profundo clamor. Vamos ler os versículos 32, 33 e depois nós pulamos para o 38. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Versículo 38 agora. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Há vários pedidos aqui, nesses versículos. E esses pedidos, eles eram porque não bastava
eles voltarem à terra se eles continuassem sendo oprimidos. Não bastava eles estarem em casa, né? Por isso o povo reconhecia a necessidade de clamar com intensidade aqui para que o Senhor os perdoasse. E não apenas isso. Eles entendiam também que agora eles precisavam assumir um compromisso verdadeiro, se comprometerem aqui com o Senhor. E por causa disso, eles assumem então uma aliança fiel, por escrito o texto está dizendo, né? Tendo como testemunha disso os levitas e os sacerdotes, colocando o seu selo ali para dar ainda mais credibilidade para o compromisso que eles estavam assumindo diante do Senhor. Aqui, finalmente, o povo está reconhecendo a necessidade de serem fiéis ao Senhor, de abandonarem aquela vida de pecado e viverem fielmente para Deus. E tinham como testemunha os seus líderes espirituais, então também. E é isso que nós precisamos trazer para as nossas vidas, irmãos. Esse entendimento de que nós precisamos assumir um compromisso real e verdadeiro com Deus nas nossas vidas. E ter como testemunha aqueles que estão ao nosso redor, que têm a mesma fé que nós. E nós assumimos esse testemunho em uma vida prática de fé, no nosso dia a dia. Na igreja, através do nosso envolvimento com a obra do Senhor, e lá fora, através do nosso testemunho. É ali que nós firmamos. É ali que esse selo é colocado diante do nosso compromisso, atestando que nós estamos com um compromisso firmado com o nosso Deus. Amém? Algumas aplicações rápidas. Em primeiro lugar, o conhecimento das Escrituras é o que traz arrependimento genuíno. Nós nunca nos arrependeremos verdadeiramente se nós não conhecemos as Escrituras e não entendermos que ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade, uma verdade absoluta, imutável, inigualável, e que é o melhor para a nossa vida. Nós nunca nos arrependeremos verdadeiramente se nós não finalmente entendermos isso. Nós vimos que, ao final do capítulo, o povo se arrependeu, o povo assumiu um compromisso ali diante de Deus, diante dos seus líderes, e eles passaram então a viver as suas vidas em conformidade com a palavra. Mas isso só aconteceu, irmãos, depois deles serem ministrados e ensinados pela lei do Senhor, através da pregação de Neemias, de Esdras e dos levitas lá no capítulo 8. Esse momento de oração, de reconhecimento, de arrependimento, de confissão de pecados, se deu depois do entendimento deles da palavra. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia nos ensina, lá em João 8,32, que nós somos libertos pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É a verdade que nós conhecemos que traz libertação para nós. E que verdade que é essa? Não é como o Bolsonaro tanto falava, né? Não é essa verdade de falar a verdade. A verdade aqui é a palavra do Senhor. Ela que é a verdade. Ela que é a verdade. Essa palavra que liberta. É essa a verdade que traz libertação. É óbvio, né, que trazendo para um contexto humano aqui, do dia a dia, a gente sabe que quando nós conhecemos a verdade sobre algo, nós nos libertamos de muita coisa, né? De relacionamentos tóxicos, de amizades falsas, né? Isso é verdade. Mas o que o texto nos mostra é que a verdade que liberta é a palavra. Nos liberta do quê? De uma vida de pecados e de uma condenação que é eterna. Então aquele povo foi ministrado pela lei de Deus, foi ensinado pela verdade, através das verdades, segundo os padrões de vida que Deus os criou para viver, para exercer. Então eles se dedicaram ali, eles tiveram fome e sede de conhecer mais e mais a Deus. Por isso, irmãos, eles foram tomados então de um profundo constrangimento pela maneira como eles viviam, e eles se arrependeram daquilo. Então, o grande ponto
para que nós tenhamos uma vida aprovada por Deus, é que nós conheçamos de tal forma a sua palavra, que nós tenhamos consciência dos nossos pecados e nos arrependamos constantemente de cada um deles. Arrependimento de pecados genuíno. Nós só viveremos isso quando nós conhecermos a palavra verdadeiramente. O conhecimento da palavra também, em segundo lugar, traz uma nova esperança baseada nas promessas de Deus, nas promessas da lei. O povo entendeu que Deus, mesmo diante do mau comportamento e da vida de pecados, de ingratidão deles, Deus se manteve fiel em todos os momentos. E isso era o que renovava a esperança daquele povo. O verdadeiro arrependimento, irmãos, sempre leva a uma nova esperança. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós já somos tomados pela esperança de estarmos pedindo perdão a um Deus perdoador, a um Deus misericordioso, bondoso. E a nossa esperança de perdão é justamente essa. Por isso que nós devemos estar cada vez mais empenhados em conhecer e prosseguir em conhecer a palavra, para que nós sejamos cada vez mais cheios dessa esperança. Da esperança fiel, de uma esperança verdadeira que vem do Senhor, de uma esperança pela vida eterna, pelo grande dia em que o Senhor virá nos buscar. E em terceiro lugar, o conhecimento das Escrituras traz também um claro entendimento da ação de Deus na história. Em todo esse trecho aqui que nós estudamos, nós vimos o povo citando as ações de Deus ali, tanto para abençoar, como para disciplinar o povo também. E aí nós temos o retrato de um povo consciente, que entendia os motivos pelo qual Deus agia como Ele agia. Isso prova, irmãos, que quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos as Escrituras, nós somos tomados por uma consciência muito clara, muito verdadeira das ações de Deus. Nós entendemos o motivo, a razão. Ou se nós humanamente não entendemos, nós nos conformamos com a consciência de que Ele é Deus e de que Ele sabe o que é melhor. Ele tem para fazer aquilo que é de melhor nas nossas vidas. Isso nos coloca no nosso lugar de filhos, no nosso lugar de servos. Porque geralmente, quando acontece algo do qual nós não concordamos, a tendência é nós questionarmos a Deus, de uma forma negativa, como se Deus fosse injusto ou como se Ele não soubesse o que Ele está fazendo. Então, conhecer a palavra nos faz entender que os planos de Deus são perfeitos, que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. Nós entendemos que nós não temos a menor condição de julgar se os atos de Deus estão corretos ou não. Isso simplesmente porque Ele não erra nunca. Conhecer a palavra nos traz esse senso de noção de que Deus não erra. E de que tudo o que acontece está acontecendo e continuará acontecendo debaixo da sua boa mão, debaixo da sua condução. Da mesma forma como aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo estava ali guiando, conduzindo o povo no deserto, o Senhor continua a nos conduzir hoje, através da sua palavra. Amém? Então, todas essas aplicações, irmãos, elas nos conduzem para uma verdade que é central e transformadora também. Em Cristo nós vemos o arrependimento genuíno, porque Ele chamou a todos, para o arrependimento e nos deu o exemplo, de uma vida sem pecado. Olhando para Cristo, que viveu uma vida sem pecar, nós nos motivamos e nós entendemos o quanto o arrependimento de pecados é essencial, o quanto batalhar para viver uma vida de santidade é importante. Em Cristo nós encontramos a nova esperança, porque Ele é a promessa cumprida já, Ele é a garantia da nossa salvação, da nossa vida eterna.
E é através dele, irmãos, através de Cristo, que nós entendemos plenamente a ação de Deus na história. Porque ele é o centro de toda a história redentora de Deus. Então, ao nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras, da Bíblia, né, nós somos levados a uma relação mais íntima com Jesus. É tudo sobre Ele. Então, que nós possamos sempre buscar a palavra, irmãos, com corações abertos, com mente aberta, com ouvidos e olhos espirituais atentos, para que Ele transforme as nossas vidas, para que Ele nos leve a um arrependimento verdadeiro, para que Ele renove a nossa esperança e nos dê um claro entendimento da ação de Deus nas nossas vidas e na história do seu povo. É somente através do conhecimento das Escrituras, da palavra, desse aprofundamento, dessa vida de entrega, né, na palavra, que Deus, através do seu Espírito, nos convencerá dia após dia, irmãos, do pecado, da justiça, do juízo. E nós nos lembraremos de Cristo constantemente, daquilo que Ele fez por nós na cruz, para nos salvar, para nos purificar de todos os nossos pecados. E a partir disso nós viveremos uma vida prostrados aos pés do Senhor, uma vida de arrependimento constante, uma vida de confissão de pecados. E através disso, a nossa esperança na salvação, ela será renovada dia após dia. E é isso que nos traz fé. É isso que nos traz forças para poder continuar. Amém?